Mais além do relatório argentino. Presidente Bolsonaro, não entregue as eleições antes de ver este filme até o final. Quando o senhor não sabia se ia sobreviver à facada, lembre-se da mensagem que deu ao povo brasileiro. Dilma Rousseff, em Quito, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. O senhor estava certo. Aqui temos as respostas que o senhor procura. Esse vídeo prova que houve interferência tecnológica e estrangeira nas nossas eleições. O Brasil foi atacado. O poder que emana do povo e que é transferido para seus representantes através do voto foi tomado por juízes ditadores e por processo eleitoral fraudado nas suas entranhas. Uma organização internacional interferiu na nossa soberania e um plano maléfico nos venceu, aparentemente. E o senhor, presidente, está blindado por todos os lados para que a verdade não chegue até o senhor. Declare tempo de guerra, como no artigo 15 do Código Penal Militar, ou intervenção federal, ou qualquer outro mecanismo, que retire das mãos dos nossos inimigos o poder de julgar a nossa causa. Aqui damos as armas, assista até ao final e que Deus nos ajude. Eu mesmo sou favorável ao voto eletrônico porque eu não sei se não fosse voto eletrônico se eu teria um dia sido presidente da República nesse país. Enquanto os técnicos do Ministério da Defesa buscam vulnerabilidades nas nossas urnas, eles não enxergam o óbvio. As urnas eletrônicas sem comprovante físico de votos foram feitas para fraudar. Aqui vamos abordar quem fabrica as urnas e opera o nosso sistema eleitoral. These are just computers. We call them voting machines, but they're nothing more than obsolete computers. It's not just about hardware, it's the hardware of our democracy. Dia 7 de novembro de 2022, foi divulgado por um canal argentino um relatório estatístico que mostra um comportamento atípico nas votações de primeiro e segundo turno das eleições brasileiras de 2022. A conclusão mais impactante deste relatório é que os votos se comportaram diferentemente por modelo de urna. Os modelos anteriores ao de 2020 mostram uma grande diferença no comportamento de votação, mas o modelo de urna não poderia nunca ser uma variável na votação de uma população homogênea. Esse filme vai responder a muitas dúvidas que ficaram no ar. Em primeiro lugar, a diferença mais importante entre essas urnas é o seu fabricante. Os modelos desde 1996 até 2015 foram, na sua maioria, feitas pela Diebold, quando a de 2020 foi apenas montada pela Positivo. Em todas elas, quase nenhum componente é brasileiro, apenas a montagem. Nossas urnas são estrangeiras. A programação hoje pode ter um verniz brasileiro, mas todos os modelos possuem a mesma placa-mãe e o mesmo BIOS, de fabricação da Diebold. As placas-mães de um equipamento automatizado é o coração do conjunto do hardware que ele forma. Mesmo que se passe anos e os demais periféricos passem a ter capacidade ou funções ampliadas, estes ainda estarão obrigados a respeitar as rotinas de comando e interação daquela placa-mãe e a versão original. Conheça a Diebold. A Diebold está ligada a fraudes eleitorais nos Estados Unidos, o que forçou a saída de 2 de seus presidentes e a venda da unidade de fabricação de urnas eletrônicas para a Dominion Systems. Havia o envolvimento do Marcos Valério. O Espírito Santo também chegou a citar que ele levou uma quantia exorbitante para dentro da empresa. E consegui identificar um dos fraudadores em ambiente da Diebold. Mais tarde, voltou ao mercado em um grande jogo de compra e venda que criou um monopólio de voto eletrônico que deve ser investigado. Funcionário da Diebold admite que o sistema de votação é vulnerável. A empresa anteriormente conhecida como Diebold Election Systems admite que é possível excluir voto de suas máquinas sem detecção. A Diebold fabrica nossas urnas desde 1996. Apesar de hoje termos urnas de quarta geração, estranhamente o tempo parou no Brasil. Análises feitas nas urnas de primeira geração da Diebold confirmam que um programa malicioso pode ser colocado em uma urna e roubar votos sem ser detectado. Estamos falando do relatório da Universidade de Princeton, de 2004. Segundo esse relatório, o software malicioso executado em uma única máquina de votação pode roubar votos com pouco risco de detecção. O
O software malicioso pode modificar todos os registros, logs de auditoria e contadores mantidos pela máquina de votação, de modo que o mesmo exame forense cuidadoso desses registros não encontrará nada errado. O relatório sobre a Oracle e Diebold traz informações surpreendentes. Ele nos revela que a placa-mãe das urnas Diebold, que está em todos os modelos, e desconfiamos que esteja até no modelo da Positivo de 2020, é regravável e fala com o programa para alterar os resultados. Prova disso encontramos no processo de licitação das urnas de 2020. Em uma questão onde a Positivo comunica ao TSE que encontrou uma linha de programa kernel que alteraria os resultados, a Positivo pergunta se entendeu corretamente e se prontifica a corrigir a linha. O TSE confirma o entendimento e que, para efeito de teste, a Positivo poderia corrigir esta parte, o kernel, mas acabados os testes, a Positivo deveria retornar as urnas com o código original. Procurem pelo processo de licitação da Positivo que encontrarão essa passagem. Por motivos de segurança, não acessamos o site do TSE para não sermos localizados enquanto fazemos este vídeo. Isso não é paranoia. Enquanto esses relatórios estavam sendo feitos, os computadores sofreram tentativas de invasão da Marinha Americana, da CIA, da Diebold, da Oracle, do Google, da Globo Telecomunicações e, claro, do curioso gato do TSE. No relatório Cidadão de 2022, lançado em julho de 2022, há um relato surpreendente sobre a Smartmatic e que envolve também a Diebold e a Indra. Segundo o relato do general Carlos Peñalosa, que chegou ao posto de comandante das Forças Armadas da Venezuela e foi quem deu voz de prisão a Hugo Chávez em 92, Cuba criou uma tecnologia em 2013 que, usando de telemática e intranet, sendo telemática a junção entre informática e telecomunicações, Cuba tinha acesso às urnas em tempo real durante a votação. Esse acesso era bidirecional e podia enviar dados às urnas para que estas produzissem nos boletins de urnas o resultado esperado. O teste bem-sucedido se deu nas eleições de Maduro em 2013, com a ajuda das urnas e do sistema de telemática da Smartmatic na Venezuela. O sistema eleitoral mais perfeito do mundo. O próximo passo eram as importantes eleições de 2014 de Dilma e Aécio. Nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Mas tinha um obstáculo. As urnas no Brasil não eram Smartmatic. A Smartmatic tinha acesso ao nosso sistema eleitoral como provedor na contratação de técnicos de urna. Ela também tinha acesso ao sistema de satélites com a parceira Globalstar, empresa americana, mais uma estrangeira nas nossas eleições. Como vimos no Brasil, as urnas sempre foram Diebold. A Diebold também fabricava os pendrives feitos exclusivamente para o TSE. A Smartmatic foi retirada oficialmente do processo eleitoral brasileiro depois de 2014, quando entrou a Indra. Essa empresa também está no governo brasileiro desde 1996 e é fabricante de satélites para a segurança de 40 países, sendo uma das maiores contratadas pelo Ministério de Defesa do Brasil. Essa superempresa se ocupou da contratação de milhares de técnicos de urna para operar nossas eleições em vários estados, em 2014, em 2016 e 2018. E, sinceramente, não sabemos se continua ainda, pois muitos dos contratos de terceirização, principalmente de contratação de técnicos de urna, desapareceram do site do TSE. Indra, uma empresa de altíssima tecnologia, de bilhões de faturamento no mundo inteiro, acertou um contrato de, por exemplo, 7 milhões de reais na Bahia em 2014 para contratar 900 técnicos de urna que iriam auxiliar no carregamento dos programas nas nossas urnas e transmitir os resultados via satélite, entre outras tarefas como cuidar de urnas reservas e fazer troca de urnas defeituosas no dia da eleição. Parece estranho que a mesma empresa que trabalha com alta tecnologia se ocupe da contratação de milhares de pessoas com apenas 3 meses de formação de informática para um trabalho temporário? Pois essa mesma empresa agarrou o contrato em Angola nas últimas 2 eleições para montar as sessões eleitorais, providenciando mesas, cadeiras, urnas, cédulas de votação e pendrives para a transmissão de resultados. Interessante foi que, em 2018, encomendou o dobro de cédulas e de pendrives, mas nunca disse o que fez com o que sobrou.
E o governo eleito e agora reeleito nas mesmas condições não se incomodou em averiguar nenhuma denúncia de inconsistência ou suborno flagrante de oficiais do Tribunal Eleitoral pela Indra em Angola. A Indra também é acusada de haver subornado oficiais do TSE colombiano e de ter se encontrado com o então candidato Petro na Espanha. E seu software de contagem de votos fez desaparecer milhões de votos dos adversários de Petro, votos que já haviam sido contados fisicamente. O relatório Cidadão 2020 ainda relata que o então presidente da Indra, em 2014, Emílio Dias, que tinha fortes laços com Jacques Wagner e Rui Costa, dizia que tinha acesso em tempo real aos votos, que as urnas eram ligadas por telemática e intranet e que esse sistema era bidirecional. Onde foi que ouvimos essas mesmas palavras? Mas se o TSE jura de pé juntos que as urnas não estão conectadas e até o Ministério da Defesa afirma o mesmo, como poderia acontecer o que diz a Indra e o general Penhalosa? Transmissão por pendrives. Embora as urnas permaneçam na sua arquitetura de hardware e software ainda na tecnologia de primeira geração, os periféricos com as memórias flashcards evoluíram, e quanto mais tecnologia nesses periféricos, mais opções de serviços oferecem. Segundo o relatório Oracle Diebold, os pendrives agora são produzidos por uma parceira da Diebold, a Apacer. Essa empresa detém a tecnologia de conexão à internet a longa distância via pendrives. O interessante é que essa tecnologia não é nova, ela já vinha sendo usada há anos e amplamente por outra empresa conhecida do TSE. Sim, a Diebold Nixdorf, que desde 2004 já detinha este conhecimento técnico aplicado às suas máquinas. Além disso, há uma denúncia de que os novos chips usados pela Positivo são do tipo SoC, System on Chip, e existem modelos deste chip que permitem a transmissão de radiofrequência já embutida no sistema. E aqui entra a Oracle. A Oracle está no nosso sistema eleitoral também desde 1996. A ligação com a CIA e a NSA ficam escancaradas que vão além de uma relação social descolada. Na matéria diz que ela foi criada por Larry Ellison em 1977 como um projeto financiado pela CIA e foi fundamental para a criação do Estado moderno de vigilância. Recentemente, a Oracle foi condenada a pagar 23 milhões de dólares por corrupção ativa em vários países. Essa é a sua segunda condenação. Mas seus negócios dentro dos ministérios brasileiros vão de vento em popa. Junto com a Indra, fornecem satélites para os ministérios de defesa e sistemas de informática para quase todos os ministérios. O TSE tentou dizer que comprou 2 supercomputadores por 26 milhões por ano, mas na verdade o que fez foi alugar um sistema. Para uma manipulação de dados em volume do tamanho do Brasil, sem deixar rastro de uso de rede intra ou de internet dedicada, seria necessário um software de data center que executasse códigos sem provisionar qualquer recurso de infraestrutura, com rede própria e clonagem de IP público, com máquinas virtuais e espaço nas nuvens para volume de dados de um data center. Ali processa nossos votos e depois transmite esses dados processados para o TSE. A urna foi criada para controle dos processos eleitorais e até agora era facilitada pelo modelo DRE de primeira geração. A composição do TSE com a Oracle exponenciou todas as possibilidades, pois em rotinas do sistema ou de seus protocolos, a Oracle Cloud tem ferramentas muito poderosas. Ela tem redes próprias, que chamam de regiões, onde, no formato público, partilha as redes como se fossem túneis VIPs de seus clientes. Seria a internet da Oracle. Uma das ferramentas da Oracle Cloud tem o poder de receber qualquer fluxo de dados de entrada, assumindo o mesmo número de IP do servidor data center de destino. Isso quer dizer que pode receber os dados vindos dos TRS e de todas as urnas como se fosse o computador do TSE. E se parece inverossímil que as urnas tenham contato diretamente com o supercomputador que esteja em alguma parte do país, podemos olhar ainda para a compra de mais de 2.300 computadores, tablets ou telefones, feitos pelo TSE, ao preço de mais de R$1 bilhão. Contactamos alguns TREs e funcionários do TSE e ninguém soube explicar o destino desse material. Mas de posse de alguns detalhes, conseguimos descobrir que esse material foi utilizado para fazer a conexão de todo o sistema durante a votação. Ou seja, o TSE
ao longo desses 25 anos de urnas eletrônicas, criou um intrincado sistema de fraude eleitoral, com a ajuda de empresas estrangeiras e até estatais estrangeiras ou empresas ligadas a órgãos governamentais de outros países. A Oracle, Indra, Diebold, Globostar, Positivo e Smartmatic possuem uma sólida parceria no Brasil. Literalmente, quem conta os nossos votos são empresas estrangeiras, com tecnologias próprias para fraudar. Desde que o relatório Cidadão 2022 saiu a público em julho de 2022, vários contratos foram revistos e apareceram no sistema de transparência do TSE e do Tribunal de Contas da União, TCU, com data recente de inserção, depois de julho de 2022. Há contratos que literalmente desapareceram, e vários contratos óbvios, como os de técnicos de urnas por estado desde 2014, feitos pelos TRS, simplesmente não existem mais no sistema. O TSE está desesperado apagando os traços. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.